Bom dia, irmã Carmen. Paz do Senhor, amada. Jesus te abençoe, que Jesus te dê um dia muito abençoado. Nós estamos aqui começando mais uma live, abençoando vidas. Irmã Jéssica, eita, tem festa hoje, hein, irmã Jéssica? Parabéns, felicidade, Jesus te abençoe. E mais um ano de vida na presença de Deus, mais um ciclo que se inicia e agora na presença do Senhor Jesus mais do que nunca. Que o Espírito Santo abençoe sua vida, te batize com o Espírito Santo, te levante, te capacite e te use grandemente na presença do Senhor Jesus. Pessoal, como é que tá o som aí para vocês, tá bom? O som aqui do norte, o som da minha voz, tá bom? Tá saindo bem? Louvado seja Deus, pastor Flávio também tá conosco. Nós estamos aqui mais um dia, em uma live Momento com Deus. Podendo ter essa oportunidade, né? De mais um momento abençoado. Temos o privilégio de estarmos aqui. Vai lá no aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó, vai disparando aí para as pessoas. Enquanto nós aguardamos mais uns minutinhos até que mais algumas pessoas entrem. Irmão Veridiano, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Mais um feriado, né? Mais um dia de feriado para quem está em casa, para quem está trabalhando, né, em horário de almoço. Aqui nós estamos para ouvir a voz de Deus, para ouvir, ter esse tempo, essa comunhão uns para com os outros, né? Louvado seja Deus. Honramos a Jesus pela sua fidelidade. Desde já eu agradeço o seu carinho de cada um de vocês, de estarem presentes conosco, de estarem aqui todos os dias. E juntos nós adorarmos ao Senhor. Bom Moacir, seja bem-vindo. Vó Maria, Gabriel, Martinha, a Joyce, a todos, né? Enquanto nós estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos iniciar a nossa manhã, nosso momento com Deus, orando a Jesus nesta hora. Vamos falar com Ele. Espírito Santo,
Senhor amado, nessa hora na tua presença, Pai, nós damos início, Senhor, a mais um dia, mais uma live, um momento com Deus, Pai. E que esse momento com Deus, Pai, venha alcançar mais vidas nos 4 cantos dessa terra, Pai. Não só aqui onde moramos, mas em outros bairros, outras cidades, outros países. Não para a nossa glória, mas para a tua glória e para a tua honra. Que vidas sejam alcançadas. Que vidas sejam, Senhor, alcançadas através da tua palavra, do teu amor, através do evangelho, Senhor, que aqui é ministrado, Senhor, a verdadeira palavra, a oração, a busca, Senhor. É um momento, Senhor, de curto espaço, mas é um momento de grande valor na tua presença, Pai, porque nós paramos tudo para tirar esse momento contigo. E eu tenho certeza que o Senhor nos olha aí do alto dos céus, sentado no seu trono, Pai. E o Senhor ouve quando nós, Pai, falamos contigo, com o nosso coração, com a nossa alma, quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, quando nós obedecemos a tua voz, quando nós nos dispomos a fazer a sua vontade. Obrigado, Senhor, esse é o tempo e o momento em que nós nos encontramos diante da tua presença. Senhor, tira todo o eu, todo o ego. Senhor, que aqui venha prevalecer a sabedoria do teu Espírito sobre as nossas vidas, tanto no ministrar, quanto para quem for ministrado, Pai, para quem ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, venha nos direcionar, unge as nossas vidas, o nosso coração. Venha, Senhor Jesus, tomar conta de cada um de nós. Nós abençoamos a todos, Pai, nesse momento que estão aí com seu copo d'água, sua refeição, sua Coca-Cola, seu suco, sua mamadeira da criança, a papinha. Que o Senhor venha abençoar, Pai, essa pessoa que está apresentando as medicações nesse momento. Toma medicações, nós abençoamos para que ela não se torne dependente dessa medicação, mas que o Senhor venha agir, Pai, através dessa medicação na vida dessa pessoa, e o Senhor venha curar, o Senhor venha curar o corpo, curar a alma, Senhor, restaurar a saúde de quem precisa, Pai. Alcança, Senhor, os hospitais, as cadeias penitenciárias, os orfanatos, as casas de idosos, Senhor, os hospitais psiquiátricos. Vem alcançar vidas, Pai. Vem curar, vem libertar as almas, Senhor, cativas, presas na escravidão de Satanás, Pai. Vem, Senhor Jesus, trazer alegria, o amor, a paz, a disposição a cada um de nós, para estarmos na tua presença conforme o teu querer e a tua bondade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco e receba as nossas vidas como uma oferta agradável a ti. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, irmã Nira, irmão João Maico, que está com a gente, irmã Martinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus venha abençoar. E eu gostaria de trazer um tema da palavra de Deus aqui. Gostaria que você agora elevasse a sua vida diante do Senhor, para que nós venhamos deixar Jesus falar através desta palavra. Hoje nós vamos falar aqui sobre oração e obediência. E eu vou trazer para vocês aqui sobre um homem chamado Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus. A Bíblia nos relata, no Novo Testamento, 2 Ananias. O que nós vamos falar era o Ananias, que era discípulo de Jesus. O outro Ananias, ele se relata ao Ananias e Safira. Mas esse fica para um outro dia. Hoje nós vamos falar do discípulo de Jesus chamado Ananias, que se encontra lá no livro de Atos,
no capítulo 22 e no verso 12, ele fala sobre quem era esse Ananias, né? A reputação de Ananias. A Bíblia traz aqui para nós e eu quero que você preste bem atenção para que você entenda o que nós vamos trazer aqui. Atos 22, 12 fala assim, ó: um homem chamado Ananias, fiel, seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Vamos ler o 13? Veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Nós não vamos falar ainda sobre o que aconteceu com Saulo, mas sobre a voz que Ananias ouviu. Atos 9 e no capítulo 10, ele fala assim, Atos 9, capítulo 10 fala: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas na rua chamada à direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam ao teu nome. Bom dia, pastor Parker, Deus abençoe, seja bem-vindo. E o versículo abaixo diz, no 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu quero trazer aqui a importância de nós orarmos e de nós obedecermos à voz de Deus. Aqui o Senhor está trazendo a mim e a você, quando Deus chamou Ananias, o seu discípulo, para que ele fosse até um determinado lugar, a um determinado local, porque Deus tinha uma missão para ele fazer. E Ananias, por mais que ele tenha hesitado, como nós lemos aqui na palavra, por mais que Ananias hesitou em fazer o que Deus havia pedido para ele fazer, para ir até Saulo, porque Ananias agora, ele diz: Senhor, esse homem tem feito muito mal para os crentes, né? Vamos falar assim, que é os santos, né? Naquela época chamavam os santos. Tem feito mal para os santos, para os teus santos. Ele está aqui por ordem de chefes e sacerdotes para eliminar, exterminar com o povo cristão. E como que o Senhor quer que eu vá até ele? Como que o Senhor quer que eu vá até ele? Em primeiro lugar, quando Deus chama Ananias, ele diz: eis-me aqui. Isso mostra o quê? Disposição, prontidão. Ao mesmo tempo que depois da disposição, Ananias teme em ir até Saulo, pela forma e pela fama a qual Saulo tinha, porque Saulo era um perseguidor do povo cristão. Só que Deus, ele tem algo extraordinário a ser feito. E quando eu e você ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós somos abençoados, levamos o evangelho, salvamos vidas, resgatamos almas
E Deus transforma a vida de muitas pessoas. E aqui eu digo a você que o Senhor, Ele se deleita, Ele se alegra quando eu e você ouvimos a sua voz. E não só bastando ouvir, nós obedecemos. Ananias podia ter dito: não, Senhor, eu não vou, mande outra pessoa, quem sabe outro dia. Mas o Senhor disse o que para ele? A Bíblia não fala com essas palavras, mas quando o Senhor diz assim a Ananias no versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. O Senhor ali estava colocando diante de Ananias um homem que era perseguidor dos cristãos, mas que ele não seria mais um perseguidor, ele seria agora um dos cristãos que também seria perseguido pelo nome do Senhor Jesus, porque ele era um instrumento que Deus queria usar para levar a palavra, o evangelho do Senhor até os sacerdotes, até os reis. E se Ananias não tivesse ouvido a voz de Deus? E se Ananias não tivesse parado por um instante e ter se disposto, ter estado à prontidão de Deus para levar, para fazer a vontade de Deus? Porque não basta só nós ouvirmos a voz de Deus. Ananias podia ter ouvido a voz de Deus e o medo poderia ter tomado conta dele, e ele então agora não ir até Saulo. Deus queria realizar algo na vida de Saulo através de Ananias. Saulo estava indo para Damasco para proclamar contra o povo de Deus. E Deus então encontra-o no meio do caminho. E ele perde a sua visão por tamanho poder de Deus sobre a sua vida. E Deus permite ele ficar sem visão, para que Deus viesse realizar o seu propósito através do seu discípulo Ananias. Quantas vezes eu e você ouvimos a voz de Deus e não obedecemos? Por medo, talvez, às vezes até por preguiça, falta de vontade, falta de disposição para as coisas de Deus. É inútil Deus falar conosco e nós não ouvi-lo e não obedecê-lo. Muitas das vezes nós queremos ouvir de Deus só coisas boas para nós, para a nossa vida. Queremos ouvir palavras de bênçãos, queremos ouvir palavras de prosperidade, queremos ouvir palavras de portas abertas, queremos ouvir que seremos levados pelos 4 cantos do mundo, fazer o evangelho, que o Senhor nos colocará diante de uma multidão e que seremos reconhecidos. Não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O que o Senhor quer para mim e para você é que nós venhamos ouvi-lo e obedecê-lo. Obedecer a sua voz, porque Deus ele não nos despreza. Quando nós ouvimos a voz de Deus, automaticamente, se nós somos obedientes, nós executamos aquilo que Deus nos ordenou. E Ananias então foi até onde estava Saulo. Lá no versículo 17 fala assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só, gente, um homem que estava indo para perseguir o povo de Deus, agora recebe uma palavra diferente. Depois de ter tido um encontro impactante com Jesus, de uma forma que Jesus
naquele momento, permitiu que ele perdesse a sua visão. A visão das coisas do mundo, a visão das coisas que não agradam a Deus, a visão da crueldade, a visão da falta de amor ao seu próximo. E Jesus agora lhe deixa ali cego, até que Ananias vá até ele. E a Bíblia diz para mim e para você no versículo 18 que imediatamente algo como escamas lhe caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se e depois de comer, recuperou as suas forças. As escamas do pecado, da raiva, do ódio, da revolta contra o povo de Deus agora cai dos olhos de Saulo. E ele agora passa a ter uma visão diferente, uma visão ampla, uma visão que lhe traz a oportunidade e o privilégio de ser batizado, de receber o Espírito Santo na sua vida. E agora, a partir desse momento, Saulo começa a aprender sobre os cristãos e começa a ouvir a voz de Deus e começa a obedecer a voz de Deus. Saulo agora passa a ser o Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo que levou o evangelho do Senhor e que chega até nós hoje esta palavra. Se Ananias não tivesse ouvido a voz de Deus, será que nós teríamos o alcance sobre o instrumento que era Paulo nas mãos do Senhor? Será que nós estaríamos aqui lendo esse livro e tantos outros livros que Paulo descreveu enquanto estava na prisão, enquanto sofreu por amor a Cristo, por amor à sua palavra? Porque Deus permitiu essa cegueira também na vida de Paulo, para que ele entendesse, para que ele soubesse o que é sofrer pelo nome de Jesus, para ele entender o sofrimento, a perseguição que o povo cristão estava sofrendo. Então Deus permite ele passar por essa cegueira, para que ele soubesse como é sofrido, que as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Durante 3 dias ele não pôde ver, ele não comeu e não bebeu nada. E por meio de uma visão, Deus falou com Ananias e mandou que Ananias fosse até Saulo, ressaltando que o mesmo estaria orando. E aqui nos traz que Ananias, quando impôs as mãos sobre Saulo, ele voltou a ter uma visão. Isso nos traz que Ananias era um discípulo de oração, um discípulo de obediência, um discípulo que estava à disposição de Deus. Eu e você também temos que estar em oração e à disposição de Deus. Oração, obediência, disposição. Assim como Deus queria usar Saulo, mudar a vida de Saulo, Deus precisava de uma outra pessoa para chegar até ele. Saulo recebeu a sua visão recuperada a partir do momento que Ananias ouviu a voz de Deus em uma visão e foi até ele. Deus nos encoraja, Deus nos capacita, Deus nos habilita a fazer a sua vontade. E eu quero dizer para vocês que Deus, ele te capacita, ele te habilita quando você se dispõe a fazer a sua vontade. Deus, ele te abençoa quando você obedece, quando você ouve, quando você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Na tua presença eu coloco a minha vida à tua disposição.
Às vezes eu vejo as pessoas cantando aquele louvor, né? Eis-me aqui. Eu estou disponível, então usa-me. Mas eu pergunto para você, como Deus vai usar alguém que não ora e que não obedece a Deus? Como isso? Como? Salmista Davi traz para nós em Salmos 40, no verso 6, 7 e 8, ele nos traz uma palavra aqui, Salmos 40, versos 6, 7 e 8. Ele diz assim para mim e para você. Vamos no verso 7. Então eu disse, verso 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. O 7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no mais profundo do meu coração. Aqui, quando Deus fala sobre abristes o meu ouvido, o ato de abrir os nossos ouvidos, quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos para que Ele nos dê audição, nos dê ouvidos audíveis à sua voz, o Senhor nos abre os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua voz, nós venhamos ter o ato de obediência. E a obediência traz a disposição para ouvir a voz de Deus. Ananias ouviu a voz de Deus. Abriu-se-lhe os ouvidos na sua visão, no qual o Senhor chamou. A Bíblia não fala que Deus apareceu para Ananias. A Bíblia fala que o Senhor lhe chamou numa visão. Em uma visão o Senhor lhe chamou. Esse é um ato em que mostra que Ananias estava com a sua audição audível à voz de Deus. Deus deseja de mim e de você um coração atento e obediente ao Senhor. Obediente quando Ele nos chama, seja para ir e fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. Talvez é para você ir lá numa penitenciária e você vai dizer para mim, mas eu ir lá numa penitenciária falar do amor de Jesus para aquelas pessoas, meu Deus, tanto assassino, tanto estrupador, serial killer, nossa, pessoas lá que não merecem que eu gaste o meu tempo para ir lá para falar do amor de Deus. E eu te pergunto, quem era Saulo? Saulo era um perseguidor do povo de Deus. Não é perseguir, correr atrás, não. É matar, sacrificar, maltratar, torturar. E quantos estão lá num presídio e precisam que eu e você sejamos um Ananias na vida deles, para que as escamas dos seus olhos caiam, as escamas do pecado, da maldade, da tortura. São pessoas escravizadas por Satanás que estão lá, precisando de ouvir uma palavra, precisando que os Ananias aí, ó, eu e você, venhamos ouvir a voz de Deus. E mesmo quando nós hesitamos em sair da nossa casa, do nosso lar, para ir até esses lugares, nós temos que ouvir a voz de Deus, fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é maior sobre as nossas vidas, muito maior. O 7 fala assim, então eu disse, estou aqui. Estou aqui, salmista Davi, falando ali para nós. Estou aqui. E no livro está escrito a meu respeito. Em qual livro está escrito ao meu respeito e ao seu respeito? Quando nós confessamos Jesus, nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador e nós falamos aquela frase, Senhor, escreve meu nome no livro da vida para que nunca mais se apague.
E no livro da vida tem o nosso nome. E ali tem tudo a nosso respeito. Quem nós fomos, o que fizemos, se nós ouvimos a voz de Deus ou não, se nós obedecemos, se nós desobedecemos, se nós agora vamos viver a nossa vontade e não a de Deus, não é mesmo? É verdade, irmão Maico. Eles precisam de uma nova oportunidade de renascer e conhecer mais de Deus, assim como nós tivemos essa oportunidade. Um dia Deus usou um Ananias para falar comigo e com vocês. Um dia Deus usou um Ananias para vir orar conosco, falar da palavra de Deus e tirar as escamas do pecado e do mundo. Aqui quando o salmista ele fala, aqui estou, ele traz uma afirmação de disponibilidade em cumprir a ordem de Deus. E ele fala assim, lá no 8, tenho grande alegria e prazer. Em algumas outras versões, ele fala, né, me deleito na vontade, em fazer a vontade de Deus. E aqui na Bíblia Novo Testamento, né, a amplificada, ela traz, me alegro, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então que nós tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus. Em levar o evangelho, seja para um bandido, para um estrupador, para um serial killer, para uma prostituta, para um homossexual, para um travesti, para um alcoólatra, um drogado, seja quem for, que você tenha prazer em ouvir a voz de Deus e levar esse Cristo vivo, levar essa palavra a essas pessoas que estão cegas pelo pecado, dominadas pela escravidão do mundo. E que elas venham se tornar como eu e você, que elas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Aí eu pergunto para você assim, como é que Deus vai alcançar essas vidas se eu e você não se colocarmos à disposição de Deus? Quem? Deus pergunta lá, quando Deus aparece para o profeta Jeremias, ele fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que Jeremias falou? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E o Senhor pergunta para mim e para você hoje, a quem enviarei? Quem eu vou enviar? Quem está disposto a levar o meu evangelho? Quem está disposto a obedecer a minha voz? Quem está disposto a orar mais por vidas? A levar o evangelho, a levar a minha palavra? Quem está disposto a exercer a minha vontade, a viver a minha vontade? Quem está disposto? O Senhor pergunta para mim e para você hoje, né? E quando nós então nos disponibilizarmos ao Senhor, nós estaremos afirmando que nós estamos, Senhor, dispostos a cumprir. Então não adianta eu cantar, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. E aí quando Deus vem sobre mim e você, nos chama, nos ordena a fazer algo que é para nós fazermos, aí nós vamos falar, não, Senhor, mas olha, não dá, né? Fulano lá é alcoólatra, o cara lá não para de beber nunca. O cara fuma, o cara cheira. Ih, Jesus, a mulher lá, ó, como é que eu vou falar de Jesus lá? Ela é uma prostituta. Se as pessoas me verem ali conversando com ela, já vão achar que eu faço parte. Ei, eu e você somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós fazemos a diferença. Você é reconhecido por ser um filho de Deus transformado. E aquela pessoa a quem você estará indo falar de Jesus, ela ainda está sobre
a luz das trevas. Mas a partir do momento que você falar do amor de Jesus, que você falar a verdade, apresentar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você vai trazer a visão dessa pessoa para um novo mundo, uma nova vida, uma nova história. Saulo foi ser um novo homem na presença de Deus quando foi-lhe recuperada a visão. Ele teve a sua visão imediatamente de volta. Só que agora não mais aquela visão de perseguição, mas uma visão agora de anunciação. Um anunciar a palavra de Deus, anunciar o Cristo que tirou ele daquela fase da sua vida, daquele mundo de escravidão, daquela fase de escravidão, de perseguição, de perturbação, né? Até porque quem faz isso, quem persegue o povo de Deus, quem faz esse tipo tem essas atitudes, essas más atitudes, elas são pessoas que são pessoas perturbadas, elas não tem Deus na vida e tem prazer de perseguir, né? Lá no verso 8 do salmista Davi, ele fala: alegro-me em fazer a sua vontade. Então, veja bem, a obediência, ela não é vista como um fardo, ela tem que ser vista como uma fonte de alegria e prazer. Então, quando Deus falar com você, receba o que Ele está pedindo a você fazer com alegria, com prazer, com entusiasmo, com motivação. Tem que ir lá nos hospitais orar pelas pessoas. Tem que visitar alguém que está doente, alguém que está enfermo. Você já imaginou alguém falar assim: poxa, missionária, eu preciso que você vá lá visitar. A minha família está lá passando por uma enfermidade. Precisava que ela fosse orar. Já pensou se um pastor ou um missionário vir e falar assim: ah, não, tá bom. Tá, a hora que der eu vou lá. Não, assim que sobrar um tempo eu vou lá. Não. A disposição de um homem e uma mulher de Deus, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ela é uma disposição imediata. Imediata. Porque se você foi solicitado a ir lá, se você foi solicitado, você foi chamado, porque Deus tem algo a fazer. Deus tem milagres a operar, Deus tem transformação, Deus tem libertação. E nós temos que ir com alegria, porque nós estamos levando quem para aquela casa? Jesus. Você está levando a palavra de quem? A palavra de Deus. Você está levando alegria, né? Nós só damos aquilo que nós temos. Se eu não obedeço a Deus, se eu não oro, se eu não obedeço a Deus, que não adianta orar e não obedecer. Não adianta dizer para mim que você obedece se você não ora, porque oração e obediência andam juntos, né? O casalzinho, oração e obediência. Eu oro, eu escuto a voz de Deus e automaticamente eu obedeço. Mas eu tenho que ter os meus ouvidos ungidos e abençoados para ter certeza que eu estou ouvindo a voz de Deus, que aquilo vem de Deus, que realmente é Deus falando. Mas todo aquele que anda no caminho do Senhor, que pratica a verdade, você com certeza, você sabe distinguir o que é voz de Deus e o que é a voz do diabo. E aqui o salmista está trazendo para mim e para você esta palavra, que a lei de Deus, ela não é apenas um código externo, mas ela é algo que transforma o interior do indivíduo, da pessoa. A obediência, ela flui da onde? De um coração que abraçou os princípios eternos de Deus. Eu não posso ter um coração maldoso, um coração cheio de raiva, de ódio, e dizer que eu amo a Deus, e dizer que eu sirvo a Deus, e dizer que eu sou a minha igreja é melhor, eu sou melhor que todo mundo. Não. Não tem como. A obediência, ela flui de um coração que ora, coração obediente, de um coração que tem posicionamento diante de Deus. Eu e você, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós somos obedientes, nós nos posicionamos segundo a vontade do coração de Deus. Ananias, o que nós lemos lá no início? O discípulo de Jesus,
Ele era um homem respeitado. Ele era um homem, a Bíblia relata que ele descreve que ele era um homem piedoso e respeitado por todos os judeus. Eu e você, nós também, se nós tivermos uma boa reputação, oração, obediência a Deus, nós também seremos respeitados como filhos de Deus. Então não precisa ter medo se você for falar com um alcoólatra, se você entrar em um bar para evangelizar e falar de Jesus. Você não precisa entrar com medo de que se alguém te ver lá, vai achar que você estava fazendo a mesma coisa. Você não pode fazer a mesma coisa que a pessoa. Esse tempo atrás eu ouvi alguém dizer assim para mim. Chegou para mim e falou assim: "Ah, mas para eu ganhar o fulano de tal, eu vou ter que ir lá jogar uma sinuca com ele. Eu vou ter que sentar do lado dele lá. Poxa, o cara bebe, eu vou ter que beber junto com ele para poder falar do amor de Jesus para ele e tal. Mas aí como é que eu faço?" Eu olhei e falei assim: "Olha, a Bíblia fala em Salmos que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Você pode ir até essa pessoa falar de Jesus, mas você não precisa fazer o que ela está fazendo. Porque o que ela está fazendo é por falta de conhecer Jesus. É por falta de conhecer a verdade, de conhecer o caminho, de conhecer esse Deus maravilhoso que cura, liberta, transforma e leva para o céu." E eu digo para você, Ananias não precisou perseguir nenhum cristão para chegar até Saulo. Ananias apenas ouviu a voz de Deus. Ele sentiu medo, em algum momento, de talvez chegar lá e Saulo se revoltar contra ele? Sim, porque nós somos de carne e osso. Nós somos de carne e osso. E eu digo para vocês, ele foi pela obediência de Deus. Ele poderia até estar com medo no seu coração, mas ele ouviu a voz de Deus. Eu vou lá, seja o que Deus quiser, Deus está me enviando, mas eu vou. Só que Deus fala com Ananias: Saulo é um instrumento que eu quero transformar para levar a minha palavra adiante. Ei, aquela prostituta, ela é um instrumento que Deus pode usar ela, transformar a vida dela, libertar a vida dela e levar ela a ser, como eu e você, um discípulo de Jesus e levar a palavra do Senhor adiante. Aquele alcoólatra, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus vai transformar a vida dele se ele quiser e ser um discípulo de Jesus. Aquele homossexual, Jesus pode transformar a vida dele e ele ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar o evangelho para aquelas vidas que estão vivendo uma vida de engano, de ilusão, uma vida passageira, de alegria passageira, de vida, promíscua. Então eu quero dizer para vocês, não vamos hesitar em ouvir a voz de Deus, mas vamos ouvir, vamos dar espaço, liberdade, Vamos deixar Deus trazer no nosso coração aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Vamos nos pôr à disposição em cumprir o propósito de Deus, encontrando prazer em fazer a sua vontade e que venhamos estar profundamente enraizados no Senhor, porque o salmista fala no versículo 8 que a tua lei está no fundo do meu coração. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós lemos essa palavra, nós temos o que no nosso coração? A palavra de Deus enraizada dentro de nós. Enraizada. Primeira carta de João, você vai ver ali, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, ele fala assim para mim e para você, ó. Primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 3.
Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Deus está falando aqui comigo e com você que o amor de Deus consiste em o quê? Em obedecer. Em eu e você obedecer. Obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E obedecer a voz de Deus quando Ele fala comigo e contigo. Obedecer quando Ele fala assim: João Maico, eu preciso que você evangelize, que você leve a minha palavra aos cativos, aos oprimidos de coração. Olha, eu preciso que você aí, Veridiano, se coloque na posição de ouvinte e obedeça a voz do Senhor, para que eu te use como instrumento em minhas mãos, para levar o meu evangelho, aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que estão lá, talvez até pensando em desistir da sua vida, pessoas que vivem frustradas, pessoas que vivem momentos de dor, momentos de sofrimento, pessoas que até mesmo não acreditam em Jesus. E a Bíblia fala que não há outro Deus semelhante a Jesus. Não há outro Deus semelhante a Jesus. Você pode ver pessoas adorando outros deuses, mas semelhante a Jesus não há. E é esse Jesus que chegou até a vida de Paulo, quando ele ainda era Saulo, né? E que ele precisava que a sua vida fosse transformada, que a sua vida fosse, as escamas dos seus olhos fossem retirados. E Deus usou um instrumento em suas mãos chamado Ananias. Deus quer fazer de mim e de você um Ananias na vida de muitas pessoas. Aquele discípulo Ananias, homem piedoso e respeitado, homem fiel e respeitado. Por que ele era respeitado? Porque ele era um homem de Deus, um homem que falava a verdade, anunciava a palavra do Senhor, um homem de oração, um homem que buscava, um homem obediente à voz de Deus. Sejamos eu e você um Ananias nos nossos tempos atuais e vamos levar a palavra do Senhor Jesus. Vamos, porque tem muitos instrumentos do Senhor aí vagando por esse mundo aí. Tem muita gente que já saiu da presença do Senhor, que é instrumento de louvor, é ministro de louvor, ministro da palavra. Pessoas que Deus quer usar para curar, para libertar, para levar o evangelho do Senhor. Pessoas que nem conhecem o evangelho, pessoas que talvez nunca ouviram falar das palavras de Jesus. Então o Senhor quer usar a mim e a você como os verdadeiros Ananias dos últimos tempos, para que os Saulos sejam encontrados e sejam transformados, e que sejam os futuros Paulos a levar o evangelho da palavra de Deus, assim como Atos chega para nós através da transformação da vida de Paulo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Curta seu dia de feriado, você que está em casa. Analise, medite nessa palavra. Entre lá em Atos 9, leia a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando no seu coração nesse dia. Diga: Senhor, estou à tua disposição, mas não somente fale palavras da boca para fora. Se coloque realmente à disposição dele. Ore, ouça a sua voz e execute a ordem de Deus, que é levar o evangelho a toda criatura. Aquelas pessoas que estão lá são improváveis de Deus, são vasos usados por Deus, são pessoas escolhidas, como Saulo, como Paulo era escolhido do Senhor. Ele só estava fazendo a coisa errada, mas o Senhor transformou
o que era um erro, Deus consertou e Deus fez dele um instrumento usado nas suas mãos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui lendo o livro de Atos e a história que nos trouxe hoje, que a obediência e a oração nos leva a salvar vidas, a alcançar vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um Ananias para alcançar os Saulos da vida, as Marias da vida, as Joanas, aquelas pessoas que estão precisando de uma mão estendida, não para empurrar para o abismo, mas para resgatar do abismo. Braços abertos para abraçar e dizer: você é um instrumento usado nas mãos do Senhor, Jesus te ama e Ele tem um plano lindo na sua vida. Vem, me segue, vamos na igreja, vamos adorar, e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Deixa Deus usar você. Às vezes você pode dizer: eu não sei falar, mas Jesus vai te dar as palavras certas. Apenas leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, leia, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live, mais esse momento, Pai. Obrigado por falar no meu coração, Senhor, através da história do discípulo Ananias, sobre estar diante do Senhor em disposição e ouvir a sua voz. Ouvir, Senhor, e obedecer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Façamos a sua vontade, façamos o teu querer. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Usa-nos como instrumentos, Pai, de evangelização, de oração. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, ó Pai, na adoração, na ministração da tua palavra, Pai. E que vidas sejam alcançadas, assim como o apóstolo Paulo, ele foi alcançado, Pai, porque alguém foi até ele, amando do Senhor, alguém ouviu a sua voz, alguém obedeceu a sua vontade, Pai. E que nós possamos ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade, e que vidas, almas sejam, Senhor, alcançadas, acolhidas, amadas, curadas, libertas e transformadas pelo teu poder, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe a semana de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesta live ou que vai assistir depois. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Nós entregamos a todos uma bênção toda especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Quero te convidar a você estar conosco hoje na reunião de oração. Hoje nós vamos finalizar a campanha A Chave que Abre as Portas. A chave que tem o poder de abrir portas abençoadas. Essa chave que tem o poder para fechar portas que talvez tenham sido portas para abismo na vida de muitas pessoas. Nós vamos encerrar hoje, é o último dia, foram 3 segundas-feiras, e eu te convido a estar nessa reunião de oração. É 1 hora de oração, é 1 hora de busca, mas é 1 hora que nós estamos buscando munição na presença de Deus, para ter habilidade, capacidade, sabedoria na palavra ao evangelizar, ao levar o amor aos nossos familiares e a todos aqueles que precisam ouvir de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua casa, seu trabalho ou seu feriado do dia de hoje. Irmã Jéssica, mais uma vez, parabéns. Que Jesus te abençoe grandemente por esse dia de bênção. Que Jesus te abençoe, que Ele te capacite, te habilite, que Ele te levante com unção, graça e poder. Que mais um ano de vida o Senhor te concede. Então aproveite e se coloque à disposição de Jesus. E muitos anos de vida, com muita saúde, muita unção, muita glória, muito poder, será sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Até amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui. Sexta-feira que vem, nós temos aqui conosco a missionária Diana Souza.
de Senador Canedo. Vai divulgando aí, traz mais gente para a live, não só na sexta-feira, mas amanhã. Convida, divulga, tá? Sejam Ananias na vida das pessoas. Que Deus abençoe poderosamente. Um abraço para o Gabriel, para Joyce, um abraço para a avó Maria, um abraço para a irmã Martinha, irmão Moacir, irmão João Maicon. Deus abençoe, hoje pôde estar na live com a gente. Felipe Souza, ô Filipão, Deus abençoe sua vida, Felipe. Grandiosamente, a irmã Nira, Deus abençoe com saúde. Pastor Parque, Pastor Flávio, irmão Veridiano que esteve conosco aqui. Ricardo Vieira, Diana, também esteve aqui com a gente, ou está com a gente ainda aqui, né? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tenham uma segunda-feira de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração e até amanhã. Eu te aguardo aqui nesse mesmo horário, em nome de Jesus.